10 ataques de tubarões egípcios em 2010. Sharm el-Sheikh é uma cidade litorânea do Egito e um centro da indústria de turismo do país. Mas sua reputação amigável ficou marcada para sempre em 2010, quando houve uma série de 5 ataques de tubarão. Em 1º de dezembro, um tubarão atacou Olga Martinenko, de 48 anos, com ferimentos graves na coluna e nos membros. Operating System espectadores a arrastaram para um lugar seguro. Minutos depois, Lyudmila Stoliarova, de 70 anos, perdeu o pé e o braço. Testemunhas conseguiram espancar o tubarão com nadadeiras de borracha. Então, Yevgeny Trishkin, de 54 anos, foi atacado e perdeu parte da perna. Victor Colli, de 46 anos, foi a última vítima do tumulto, também perdendo um pé. As 4 vítimas eram turistas russos e ucranianos. As praias foram fechadas imediatamente e o governo chamou especialistas para investigar. Um tubarão de ponta branca de 2,10 metros e um tubarão maco de 2,5 metros foram capturados e a praia foi reaberta em 4 de dezembro. Mas no dia seguinte, uma mulher alemã de 71 anos foi atacada. Seu braço foi mordido e ela morreu logo depois. Operating System especialistas teorizaram que a pesca excessiva pode ter mudado o comportamento do tubarão na área. Empresas de mergulho também foram acusadas de alimentar tubarões para atraí-los aos turistas. Também é possível que carcaças de ovelhas ensanguentadas possam ter atraído os tubarões para a costa quando foram despejados em barcos próximos durante o feriado de Eid. 9 Ataque do urso polar à Capela de Horatio. No verão de 2011, um grupo de alunos partiu em uma expedição de aventura com a British Ocean Exploring Society. O plano previa que 80 pessoas passassem um mês nas ilhas Svalbard, a meio caminho entre a costa da Noruega e o Polo Norte. Porém, em menos de 2 semanas de viagem, a equipe estava acampando durante a noite quando foi atacada por um urso polar faminto. Horatio Shapley, de 17 anos, foi morto. Mais tarde, um de seus amigos precisaria de uma cirurgia para remover os dentes do urso do couro cabeludo depois que ele o socou no nariz. A mandíbula de outro menino foi esmagada. O urso foi baleado por um líder da expedição que também ficou gravemente ferido. Operating System membros da equipe feridos foram levados de avião para a Noruega Mainland e a expedição foi encerrada imediatamente. Chappelle se formara no exclusivo colégio interno inglês Eton College e virou um aspirante a médico que planejava trabalhar na cura do diabetes. A equipe da expedição foi criticada pelo planejamento da viagem. Não havia vigia na noite do ataque, e a arma de emergência não disparou durante 4 tentativas porque a trava de segurança foi deixada ligada. Explosivos foram montados ao redor do acampamento para stopar os ursos polares. Mas eles não explodiram, possivelmente porque foram montados de maneira inadequada. Autoridades norueguesas decidiram em 2012 que o incidente poderia ter sido interrompido se a equipe tivesse dormido em cabines em vez de tendas, mas a organização responsável pela viagem não foi processada pela morte. 8 Ataque de elefante de Alain Campbell. Alain Campbell tinha um animal especialista e experiente que prestava consultorias sobre passeios de elefante em Tasco País. Ele foi descrito como um trabalhador árduo por seus colegas, e seu maior sonho era treinar elefantes de circo. Ele fez mudanças positivas no programa dos elefantes em Baton Rouge, insistindo que os animais eram alimentados todos os dias e suas gaiolas limpas 2 vezes ao dia. Mas mais tarde ele foi demitido de um zoológico diferente após alegações de que havia abusado de animais. Em agosto de 1994, Campbell estava trabalhando em um show de circo em Honolulu, Havaí, com um elefante chamado Tiki. Kidbeiro, uma elefante fêmea de Moçambique que já havia sido abusada por seus treinadores. Ela havia escapado 2 vezes em 1993 e feito alvoroço, mas foi recapturada nas 2 vezes. Neste show no Havaí, Tiki atacou o custodian Dallas Beckwith na frente de milhares de espectadores, arremessando-o várias vezes. Campbell correu para ajudar, mas foi jogada para baixo de seu baú e esmagada até a morte. Kid então saiu correndo do centro e feriu gravemente o publicitário de circo Steve Irano,
que tentou manter os portões fechados. Depois de uma perseguição de meia hora pelas ruas, os policiais atiraram em Tique 86 vezes e a mataram. O caso se complicou quando Campbell, de 37 anos, descobriu que tinha álcool e cocaína em seu sistema durante sua autópsia. 7 Ataque de crocodilo de Richard Roth. O Dr. Richard Roth, time educador universitário, chefe de medicina no Arborview Medical Center e especialista nacional em doenças infecciosas. Ele deixou seu trabalho temporariamente para cuidar de sua esposa doente e entrou em depressão quando ela faleceu. Mas, alguns anos depois, ele conheceu sua segunda esposa e voltou a entrar no campo da medicina com energia renovada. Roth e sua noiva foram convidados para um programa de medicina de 2 meses em Botsuana, administrado pela Universidade da Pensilvânia. Muitos dos pacientes estavam infectados com o HIV e Roth ficou muito feliz com seu novo trabalho tratando-os. O casal decidiu fazer um passeio de canoa no rio Limpopo na Reserva Natural de Tuli para observar a vida selvagem na Igborode. Cada um deles estava em canoas individuais com 2 guias seguindo-os quando um crocodilo saltou e puxou raios para a água. Ele nunca ressurgiu. Sua esposa e os guias testemunharam o ataque. Especialistas locais disseram ao diretor do programa médico que nunca havia ocorrido um ataque de crocodilo naquele rio Risques e que eles estavam realmente preocupados com os hipopótamos. O guia do rio de Roth teria ficado traumatizado com o incidente. O médico ajudou a inspirar muitos estudantes de medicina e foi eleito o professor do ano da Escola de Medicina de Yale em 1982. 6 Ataques de Gronchi no rio Cali pegando um peixe-gato Monster Gronchi Catfish River Monsters. O bagre Gronchi não é um habitante comum do rio. Eles podem crescer até mais de 6 metros de comprimento e 100 quilos. Geralmente os Gronchi se alimentam de peixes menores, mas no Rio Grande Cali eles podem ter desenvolvido outra dieta. Este rio entre a Índia e o Nepal é frequentemente usado para descartar restos mortais após a cremação. E alguns acreditam que isso pode ter permitido que esses bagres desenvolvessem o gosto pela carne humana. Em abril de 1998, Joe Badur, de 17 anos, foi arrastado para baixo da água na frente de sua namorada. 3 meses depois, outro menino foi puxado para o rio na frente de seu pai. Em 2007, um menino de 18 anos desapareceu na água. Nenhum de seus corpos jamais foi encontrado. Durante o último ataque, testemunhas viram uma criatura que descreveram como um porco alongado. O biólogo e pescador britânico Jeremy Wade investigou os casos para seu programa de televisão River Monsters. Ele estava inicialmente cético quanto ao envolvimento do bagre Gronchi, mas depois de ouvir que os ataques ocorreram em um raio de 5 milhas, ele ficou intrigado. Teorias de redemoinhos, crocodilos e tubarões-touro foram todas refutadas. Swin montou uma pira funerária como armadilha e pegou um Gronchi de 161 libras. Ele disse sobre o peixe: se isso te pegasse, não haveria como escapar. Não foi provado se o Gronchi que ele pegou foi o responsável pelos ataques, mas a investigação provou que peixes de tamanho humano estavam presentes no rio. 5 Ataque de lobo de Tricia Imã. Patricia Imã, de 24 anos, foi contratada como cuidadora de lobos e educadora na Liberton Forest Wildlife Reserve em Ontário, Canadá, em 1996. O Imã time é uma bióloga da vida selvagem que havia passado um ritmo na reserva Risques e começou seu trabalho em 14 de abril. A exibição do Wolf Center da reserva consistia em 15 sections Wolfland de floresta que abrigavam lobos norte-americanos que nasceram em cativeiro, mas não se socializaram com humanos. O Imã tinha entrado na floresta uma vez com seu diretor e uma vez sozinho para alimentar os lobos. Em 18 de abril, ela entrou no recinto sozinha e 5 lobos adultos a atacaram. 2 outros funcionários encontraram o corpo dela mais tarde naquele dia e ligaram para as autoridades. 2 policiais entraram no recinto e os lobos se comportaram de forma agressiva, rosnando e circulando-os. 6 policiais foram necessários para remover o corpo de Imã, que tinha várias mordidas e lacerações. Suas roupas também foram retiradas pelos animais.
Operating System 5 lobos envolvidos no ataque foram mortos para serem testados para a raiva. O imã estava sozinho quando ela foi atacada, então as circunstâncias exatas de sua morte nunca serão conhecidas. Mas o especialista em lobos Dr. Erich Klingemer acreditava que o imã entrou na área para se familiarizar com os lobos, presumindo que eles manteriam distância como faziam no passado. Ela pode ter tropeçado nos galhos no chão e os lobos a atacaram quando ela parecia vulnerável. Ataques fatais de lobos em humanos permanecem extremamente raros na América do Norte moderna. 4 Surinder Singh Bajan Monkey Attack. Surinder Singh Bajan foi um político indiano que se tornou vice-prefeito de Delhi. Em 20 de outubro de 2007, ele estava na varanda de sua casa quando foi atacado por um grupo de macacos rhesus. Esses pequenos macacos vivem em toda a Ásia e geralmente pesam de 5 a 8 libras. Baja caiu da varanda enquanto tentava lutar contra eles e morreu devido a ferimentos na cabeça um dia depois. As matilhas de macacos são um problema constante nas cidades indianas. Operating System apanhadores de macacos têm sido usados para reduzir seus números, assim como treinadores que usam macacos maiores para intimidar os macacos. A expansão urbana agravou os problemas. Operating System macacos, em específico, muitas vezes roubam comida das mãos das pessoas, tiram acessórios de seus corpos e até roubam carros. A religião hindu proíbe matar os